Olá a todos, hoje é dia 21 de janeiro de 2019, são 18 horas e 24 minutos na Alemanha. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Nesse mês, dia 18, eu fiz essa postagem que eu vou ler para vocês agora. É sobre este vídeo que diz assim... como reverter as cáries e a destruição do esmalte dental de maneira natural. Faz alguns anos que não uso nada, nem pasta de dente, nem shampoo, nem desodorante e um monte de outras coisas da indústria eu já estou fazendo há um tempão que não uso. Quero chegar um dia a minimizar mais e mais. Muitos anos atrás eu parei de apreciar de ter bibelôs, sabe, esse monte de coisa em casa que você compra para enfeitar. Eu tinha atração por porcelanas e eu colecionava essas coisas e eu gostava. Aí um dia eu olhei para tudo isso e pensei, por que eu faço isso? Eu gosto, mas isso dá trabalho, tudo que você tem demais te dá trabalho para manutenção, não é verdade? Mas eu tinha um motivo. Ao mesmo tempo que eu colecionava, eu vendia, porque eram raros. Eu encontrava, assim, com pessoas que estavam vendendo alguma coisa de valor e elas não queriam mais porque tinham de monte e eu comprava, né? E também revendia para o pessoal do Brasil. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, eu estava fazendo outra que me ajudava. É diferente de você ficar sendo um colecionador, só me gastando um monte. Algumas pessoas que compravam de mim eram pessoas colecionadoras mesmo. Chegavam a me pedir assim para trazer coisas da Alemanha e eles diziam, não me importo com o preço, para vocês verem como é que eles colecionavam mesmo. O cara tinha um quarto assim só de coleção. Tinha uma outra moça também que ela tinha, acho que era 2 quartos de coleção. Tinha um garoto de 13 anos que tinha uma estante inteira na sala só de coleção. Então, eu não fazia esse tipo de coisa. Eu fazia alguma coisa que também me revertesse para eu não me sentir assim, mofando. Quando você faz alguma coisa que te deixa parada, dá a sensação de estagnação. Tem uma coisa muito importante que eu devo falar para vocês. Evitem ficar parados. Mesmo que vocês tenham que fazer o trabalho de casa, façam. Porque o monte de lixo que a indústria nos dá e o jeito que eles nos fazem viver, ficar muitas horas sentado no escritório, em ônibus, no carro, ou em algum outro lugar que você está sentado esperando, na sua casa, sentado em frente à TV, e esses hábitos acabaram atraindo para a gente muitos vírus, muitos fungos, porque a alimentação que a gente tem é uma alimentação muito, como é que fala? Tóxica, muito ácida, é uma alimentação com pastas. Essas massas que a gente come viram um tipo de cola, grude no nosso intestino, que é difícil do corpo trabalhar, porque essas matérias não são matérias que ele reconhece. O que as fábricas fazem? Elas colocam coisas, substâncias ali que a gente não sabe direito. Elas dizem mais ou menos o que é. Elas fazem uma alquimia que o nosso corpo não aceita. Pode ser com coisa da natureza que eles pegaram, mas aí eles também transformaram, fizeram uma alquimia naquilo lá e misturaram com outras coisas e tal. Aí depois fazem uma outra alquimia em cima daquela outra alquimia e vai indo. O nosso corpo não reconhece mais, não é verdade? Olha, se o nosso corpo não reconhece alimentos cozidos, imagina esses alimentos de indústria, não é verdade? Então, quando eles estão dentro do nosso corpo, o que acontece é que a gente ficando parada, os fungos e essas coisas que eles criaram, não existia isso pra gente. Então, todas as coisas que eles criaram, eles já criaram com a função de ser atraído por falta de movimentação, por falta de vida, de atividade no nosso corpo. Então, o seu corpo está trabalhando, tudo bem, ele está ativo, está trabalhando, mas é um outro tipo de atividade que eu estou falando, de você se movimentar. O sangue está circulando mais rápido, às vezes menos, às vezes mais rápido, porque é isso que acontece quando a gente tem esses movimentos, não é verdade? Então, gente, vocês, por favor, não fiquem muito tempo parado. Vocês parado atrai esses tipos de, vamos chamar eles de animais, mas não são animais. Tudo isso é criado, vírus, fungo, bactérias, moscas que
ficam comendo o que está morto, não existia isso. Nós não morríamos antes, nós não apodrecíamos, nem os animais. Então, tudo isso aí foi inserido entre a gente e também nos animais. Eles também corromperam os corpos dos animais, que não existiam animais comendo outros animais. Imagina um lindo leão que não comia ninguém. Imagina um crocodilo que não tinha essa aparência de mal, com esses dentes perversos, porque ele não comia ninguém. É difícil de imaginar, eu sei. Mas evitem ficar muito tempo parado, porque vocês vão atrair essas criaturas que eles criaram, que hoje em dia nós estamos aí pensando. Pode ser que a gente tenha essas vermes, esses fungos, essas bactérias. Outro dia eu tive um sonho muito estranho, no qual me veio no sonho uma mensagem. A mensagem era que eles estão colocando um tipo, eu não sei explicar o que é, gente, mas vocês, com a mente vocês já livre, vocês vão pegar isso aí que eu vou falar. Alguma coisa que dentro do nosso corpo, ela abre, ela se desenvolve e vira um verme que ele destrói a possibilidade do nosso corpo de manter nutrientes, de manter-nos nosso corpo bem. E então, as pessoas na televisão ficavam dizendo que eu estava sentada em frente à televisão e elas dizendo que nós estávamos consumindo coisas assim que faziam mal para o nosso corpo, mas no sonho, na verdade, não eram os alimentos. Eram os alimentos também, mas não era porque a gente comia pão com glúten, ou porque a gente estava sem magnésio, por causa disso, por causa daquilo, que, como dizem pra gente hoje em dia, no sonho, estava assim como se fosse, eles fabricaram esse negócio, a gente comia na comida, nas coisas que eles fabricam, e lá está essas coisas que eles produziram para não deixar nosso corpo absorver nenhum nutriente. Então era como se fossem uns parasitas, uns vírus, não sei o que era aquilo, mas o que eu entendo era, no sonho dizia, e quando eu lembro da imagem eu acho que era isso, que era para destruir o nosso corpo, sabe, essa regularidade dele, essas coisas toda organizada, a harmonia dele. Então essa coisa, vamos chamar de criatura, verme, ele fazia o papel de não deixar nosso corpo deixar nutrientes, segurar nutrientes e fazer toda a função dele direito, que quando ele não tem nutrientes, ele, coitadinho, ele não tem as ferramentas necessárias para trabalhar bem, certo? Então, aí eu fiquei pensando naquele sonho. Bom, eu já falei há alguns anos num vídeo meu que tem muitos médicos no Brasil e no mundo inteiro estão falando que falta de magnésio. Aqui na Alemanha também falaram que estava falta de magnésio, só que aqui tem alguns médicos no Brasil que falam que o solo do Brasil não é pobre de magnésio, certo? E aí eu fiquei pensando, por que na Alemanha e nos outros países também falam que é necessário magnésio, certo? Não tanto como no Brasil é um exagero. E eu fiquei pensando, gente, se está faltando magnésio no solo do Brasil, como é que essas plantas, esses animais sobreviveram? Pensem sempre nos animais e nas plantas quando falarem para a gente alguma coisa. A gente tem que pensar no todo quando eles nos derem alguma informação. Então, bom, voltando a ficar parado, se vocês se movimentarem mais, nem que seja 10 minutos de andar, subir escadas, sabe? O trabalho de casa, não fiquem com raiva desse trabalho que vocês estão fazendo, mas façam eles assim, eu estou fazendo isso, é como uma ginástica para mim, que aí vai dar um pouco de prazer. É muita coisa para fazer, eu sei, mas se você tem um monte de trabalho de casa e você fizer com esse pensamento que eu estou fazendo para mim, imagina que essas tarefas da casa toda é como se fosse uma academia maravilhosa que vai te deixar com saúde, porque você vai se movimentar e esse movimento afasta um pouco dessas criaturas que eles criam para nos destruir. E outra coisa, tem que ter todo de um pensamento bom. Por exemplo, hoje no meu corpo vai ter um holocausto de vírus, bactérias. Tá sempre pensando coisas boas. O meu corpo é inteligente, ele pode se curar. Assim como eu sempre falo nas minhas os vídeos de afirmações positivas. Sempre pensar coisas boas para você. Você está sentindo que está pensando alguma coisa ruim nesse momento? Tá bom? Faça o seguinte. Tá muito forte, certo? Imagina no seu chão da casa, você pisando em flores lindas, perfeitas, branquinhas, coisa mais linda. Elas não morrem quando você pisar, ok? Elas deitam, elas suportam seu peso, porque ela é feita de amor, então ela não morre. Imagina, então,
que você está sentindo o cheiro de algum perfume maravilhoso, de lavanda, alfazema, alguma coisa. Você tem que modificar nesse momento ali. Aí continua aquele sentimento errado. Então pensa no sol imenso. Você tem que sempre tentar, paralelamente ao que você está pensando agora de ruim, coisas boas. Vê se consegue afastar as coisas ruins, tá certo? Mas a gente fala disso numa outra hora. Agora vamos voltar à minha postagem. Bom, então faz muitos anos que eu não uso nada disso. Nem desodorante, um monte de coisas da indústria. Um dia eu quero parar de comprar o máximo de coisa, assim, de dentro de casa, deixar o mínimo apenas, o que é o necessário. O problema é que eu vivo com outras pessoas e não dá para fazer ainda tudo que eu quero. Mas o dia que eu morar sozinha, acabou. A minha vontade mesmo é morar sozinha, assim, num mato. Mas como eu sou muito pequenininha, eu não saberia me proteger de bandidos ou de coisas violentas, né? Que assim, sempre pode ter, se você tá lá no mato, uma mulher sozinha, em frente à praia, sempre pode aparecer alguma pessoa. Mas quando eu tiver possibilidade, eu vou assim para algum lugar bem distante, viver só com a natureza. Também não vou levar nada da cidade. Então, a alimentação viva ajuda a recuperar os dentes. Eu já ouvi falar disso também em crudívoros que fizeram isso todo, mas eles tiraram absolutamente tudo da indústria, gente. O corpo começa a melhorar tudo e eu sou prova viva disso, porque eu já falei em vários vídeos que eu fiz isso e eu senti como o corpo dá um restart e reinicia-se e o corpo vai trazendo de volta. Quer dizer, gente, não é transformação não, viu? Transformar é coisa ruim. O que o nosso corpo faz quando a gente para isso é voltar ao estado normal dele. Então, o sistema é um transformador. Quem se transforma, quem se transforma em outra coisa, é porque é uma mentira. O seu corpo, quando voltar a ficar bem, ele não está se transformando, se modificando, ele está voltando ao estado natural. Tudo que ficar bem é voltando ao estado natural, certo? Então foi para mim a melhor fase, nessa época que eu era só vegetariana crudívora. Mas eu não pude continuar, valeu a pena, mas eu não pude continuar, porque aqui na Alemanha é muito caro orgânico e vivo fresquinho, sementes e tudo mais que a alimentação viva oferece, que é maravilhoso. Aí no Brasil é mais fácil, fica bem mais em conta. Mesmo assim, eu não deixei de fazer muitas coisas que fazia antes, e volta e meia passo semanas ou meses só no cru, né? Então, ficar só no cru, eu não ia ficar só fazendo salada, então eu fazia muitas coisas do cru. Então eu tinha que comprar variedade de coisa, porque eu comia bastante cru. E eu tinha que ir atrás dessas minhas coisas, eu preparava meus leites, eu preparava meus sucos, eu preparava coisas verdadeiramente do crudívoro para não enjoar, porque eu estava começando, para dar aquele restart, a limpeza, fortificar meu corpo de verdade. Então, os 6 meses foram caros, porque eu realmente não economizei com minhas coisas. Depois eu já fui aprendendo a economizar um pouco, achando onde está mais barato e tal. Mas tudo isso aqui, que eu moro na aldeia, ficava caro para mim, porque eu tinha que ir para a cidade. Condução de transporte na Alemanha é caro, então se eu não tivesse ninguém para ir, eu gastava muito para ficar batendo perna, procurando, depois voltar. Para minha casa são quase 1 hora, né? 30 minutos para vir, 30 minutos para voltar. Então, esse vídeo aqui eu postei no meu canal, eu espero que vocês se interessem, e é dessa página, Roleta Russa. Bom, deve ser de outra firma, alguém que fez, e essa página também colocou, tá bom? E eu também tinha separado várias postagens de crudívoros que tinha artigos de médicos e tal, de antigamente já falava sobre isso. Quando eu achar, eu passarei para vocês. Eu gostaria de colocar mais postagens aqui nesse vídeo, mas ele já está 14 minutos, então eu não vou esticá-lo. Eu vou fazer mais esse aqui sobre o meu tepache. No norte do Brasil, o nordeste, se chama aluá. Ele foi feito com abacaxi. Então eu disse, que delícia! É delícia mesmo, gente. Eu adorei. Tem um sabor de abacaxi suavizado e adorável. Vocês precisam experimentar. E olha que ainda ficou doce, um pouquinho doce. Eu quero, não doce, mas ficou um pouquinho. E o próximo, eu não colocarei o açúcar demerara que eu havia colocado. Este aqui eu fiz com as cascas de um abacaxi maduro, bem lavado, higienizado, descascado. Comi a parte macia do abacaxi, o centro dele que é mais durinho, né? O miolo,
também coloquei dentro do vidro. O vidro, garrafas e tudo que for usado deve ser antes esterilizado e higienizado. Mas todo o trabalho vale a pena. Para que refrigerantes, ladrões de nutrientes? Eu acho que em refrigerante tem tudo isso aí que eu vi no sonho, como vermes. Vermes é alemão, verme é verme em alemão. E aí eu troco muitas vezes. Desculpem quando eu trocar. É muito parecida as palavras verme e verme. Então, essas vermes, esses parasitas, essas coisas, eu acho que muita coisa foi criada por eles, sim, como no sonho mostrava, e que eles roubam de verdade os nutrientes, ou eles jogam na nossa corrente sanguínea alguma química que faz esse desvio de nutrientes para a gente perder, vai embora e vai definhando o nosso corpo, debilitando. Então, pessoal, para que refrigerantes, hein? Ladrões de nutrientes que nos prejudicam, quando nós mesmos podemos desfrutar dessas delícias fermentadas com frutas ou mesmo os fermentados com legumes e vegetais e dar um restart no seu sistema imunológico e trabalha melhor o seu intestino e tudo funciona melhor. Então, aqui está inverno e o meu tepache levou 7 dias para fermentar. E isso aconteceu somente porque eu, no terceiro dia, percebi que não havia nenhuma bolinha, sabe essas bolinhas de fermentação? Então eu levei para uma estante na sala ao lado da Heizung. Heizung é um aquecedor central da casa. E ali, depois que eu o deixei pertinho da Heizung, ele começou a fermentar. Depois que eu coloquei na outra garrafa para fazer a segunda fermentação, quer dizer, depois que você coa os abacaxi, você pega o líquido, coloca em outra garrafa e veda essa garrafa, fecha bem. Eu repus mais água no vidro, sem açúcar dessa vez. Na segunda fermentação não põe nada, só o líquido, tá? Mas quando você faz o tepache, você pode usar o açúcar mascavo, se você quiser. Quando o meu segundo, com o resto do abacaxi que está dentro do vidro, você coloca mais água ali e deixa para fazer um segundo tepache. Mas o tepache, o líquido que já está feito, você coloca numa outra garrafa de vidro que já foi esterilizada, fecha bem, deixa 2 dias, depois você consome. Não deixa muito não, você até olha no primeiro dia que você fez isso, olha se já tem bolinhas, porque ele vira tipo uma champanhe, se você deixar muito tempo. Aí já fica assim, mais para vinho, não toma. Eu prefiro tomar antes disso. No meu aluá, eu coloquei, como o Daniel Rocha fez no dele, pimenta e gengibre, só que não a mesma pimenta. E não tive água de coco como ele teve. Eu adoraria colocar, se eu a tivesse, então eu a substituí por água filtrada. E eu não fiz com os 2 abacaxis que o Daniel fez e nem coloquei abacaxi inteiro, pois eu estava com vontade de comer o abacaxi. Mas eu farei assim, exatamente como ele fez. Não, exatamente não, porque eu não tenho a pimenta chocolate e nem tenho água de coco. Toda vez que eu compro coco aqui, ele vem estragado. É uma dificuldade e é muito caro. É muito difícil, gente. Pois então, mas na próxima vez eu vou fazer com o abacaxi inteiro, tá? E vou poder falar para vocês depois como é que fica, se deu diferença. Tem outras pessoas também que fizeram e eu postei aqui embaixo os vídeos e vale a pena porque ajuda bastante o intestino de todos nós. E no meu vídeo, que eu estou fazendo agora, eu vou explicar e contarei porque eu não tomo mais kefir. Por que parei com ele? Vou agora mostrar as fotos para vocês. No lado das fotos, eu fui escrevendo alguma coisa. Então, nesse aqui eu escrevi assim, o meu primeiro tepache. Ele ficou bem clarinho, leve e delicioso. Vale a pena fazer. Feito com ananás, abacaxi. Aqui chama-se ananás, como os espanhóis chamam também. E muitas outras, né, chamam de ananás. Tirei a foto de cima para você ver que o líquido ficou bem clarinho, saudável e delicioso. Aqui não dá para ver os bolinhos. Não deu. Nesse copo não deu. Eu fui tentando para ver se apareciam as bolinhas, mas não veio bolinha. Aqui, ó, tá vendo essas espuminhas são as bactérias. Quando você vê que elas apareceram, isso quer dizer que a fermentação começou. Quando você coloca água, que você cobre seus ananás, suas cascas de abacaxi, se ficar flutuando algum abacaxi, você tem que afundá-la, senão cria fungos. E eu coloquei um copo.
Vocês podem ver aqui a minha pimenta e os pedaços de gengibre. E eu escrevi assim, daqui de fora do vidro podem ver as espuminhas, que são essas aqui, fazem bolinhas, bolinhas quando você movimenta o vidro. E podem ver a pimenta que coloquei. Não sei se é a certa, mas não tenho a pimenta chocolate, que o Daniel Rocha usou no dele. Esses limões com cravos é para falar a vocês que não funciona para espantar as moscas. Gente, eu coloquei esses dois para espantar as moscas. Eu não sei o que está acontecendo aqui na Alemanha ou na minha cidade. Não sei se em outras cidades estão acontecendo. Estão aparecendo moscas o ano inteiro. Pode ser o inverno que for, a chuva que for. Pode estar neve, qualquer for. Tem mosca. Não sei o que está acontecendo. São umas moscas estranhas que elas aparecem de repente. Elas nem precisam de casaco aquecendo elas. Eu acho que elas nem sentem frio. Que tipo de mosca é essa que aparece no inverno, num tempo de neve? Como é que essas moscas estão resistindo a esse frio todo? Não é verdade? Eu não sei que criaturas são essas. Às vezes eu penso, as moscas aqui não são as mesmas moscas do meu tempo de criança. São bem diferentes. Então, elas não pousaram nos limões, mas elas ficaram zanzando pela cozinha. E eu não sei como espantá-las mais, já tentei de tudo. E tem outros vizinhos que reclamam também. A minha varanda, que eles fecharam todinha a casa dele, a minha varanda fica cheia de mosca. A gente não sabe o que está acontecendo. Bom, talvez essas moscas sejam alguma coisa manipulada por esse pessoal que manipula tudo nesse mundo, e talvez é por isso que não funcionou para elas. Talvez uma mosca normal, elas não vão gostar do cheirinho do cravo. Eu adoro cheiro de cravo. Depois que retirei o líquido e passei para a garrafa, ele fica assim. É só colocar mais água e fazer a fermentação por mais uma vez. Na terceira é bom comprar novos abacaxis. Tá vendo aqui? Eu já tirei o líquido, coloquei na outra garrafa. Aqui ficou vazio só as cascas. Eu não preciso jogar lá fora, eu posso fazer mais uma vez. Então eu coloquei água e não coloquei açúcar dessa vez, porque eu quero provar se fica melhor sem açúcar nenhum. Aqui está o copo que eu coloquei em cima para os abacaxis, as cascas, não flutuarem, não subirem. E tá vendo aqui, ó? Olha as bolinhas. Espuminhas, né? Acho que acabou. Eu não vedar, né? Vedo o copo. Eu apenas coloquei aqui um voal, um tecido de voal, né? E depois eu coloquei o papel e fechei, porque eu não. Tem pessoas que fecham nessa primeira fermentação. A gente diz primeira fermentação, que está com as cascas do abacaxi, e a segunda é sem as cascas do abacaxi. Essa primeira eu não fecho completamente. Eu deixo assim bem coberto, passo um pano de prato limpo em volta, ou 2 panos que for, e coloco ele no escuro do armário. Então eu queria pedir desculpa a vocês quando as minhas fotos ficarem escuras, mas aqui na minha rua, não sei o que está acontecendo com a Alemanha também, eles vivem mexendo com o chão. E aqui na minha cidade, todos os anos eles vêm, eles abrem os mesmos locais e dizem que estão fazendo alguma coisa. Esse ano eles falaram que iam trocar todos os fios elétricos de baixo. Olha, as ruas são estreitas, porque aqui a Europa é antiga, né? Antigamente as ruas eram estreitas. E aqui é um lugar bem antigo onde eu moro. E o caminhão veio aqui, ele já cobriu toda a minha janela, ó. Tá agarrado aqui, ele tem que passar bem devagar nessa rua. Eu não consigo ver nada, fica tudo escuro. Por isso que minhas fotos, eu fico procurando assim lugar perto da janela, algum lugar que dê mais luz. Eu acho que no Brasil, que eu via muito disso, sempre inventando que tinha que trabalhar, né? No Brasil, eles colocam as coisas de má qualidade, aí se quebrava, aí estava fazendo de novo trabalho, a prefeitura ou o governo enganando as pessoas, tirando mais dinheiro dela. Então, aqui eu acho que é porque tem muito estrangeiro e eles ficam fazendo um jeito de dar trabalho para esses estrangeiros, ou eles estão fazendo alguma coisa muito errada embaixo da cidade que a gente não sabe. Aqui, ó, aqui a minha gatinha, ela tinha comido tudo, mas aqui dá para você ver, ó, tá vendo? Isso aqui são lanternas, eles fecharam até aqui a minha casa.
eles fecharam até aqui, para ninguém passar por aqui. Aqui do lado é a minha outra janela, e é ali que está o caminhão. Então só sobrou essa janela aqui com um pouco de luz, mas eu deixo as minhas plantinhas aqui que eu preciso, como essa babosa e tal. E eu não posso usar muito essa janela para colocar as coisas e tirar fotos. Bom, eu espero que vocês façam, porque vale a pena. É uma delícia, é gostoso, gente. Vocês têm que aprender outro tipo. Eu vou fazer assim também, eu vou fazer fermentação com frutas, eu vou fazer com outras coisas. E o que eu falasse para vocês, assim, se é gostoso ou não, vocês também devem provar por vocês mesmos. Talvez vocês façam de um jeito que fique mais gostoso ainda do que o meu. Eu ia ler a postagem sobre o porquê eu não bebo mais kefir agora, mas aí eu me lembrei que ontem eu fiz essa postagem e nela eu coloquei algumas fotos do tepache. E como eu estou falando do tepache agora, acho que vou ler essa postagem também. E assim eu já elimino, né, de me lembrar, sabe, eu tenho que me lembrar de mostrar a foto do tepache borbolinha. Vou mostrar as fotos que eu quero primeiro do tepache, depois eu leio o resto para você. Vocês viram que eu queria mostrar as bolinhas, ó, tá vendo, ó? Fica como uma champanhe bem leve, ó. Será que dá para vocês verem aqui, ó, as bolinhas, bolhas? Meu leite ou bebida vegetal de avelã. Você pode chamar de leite ou de bebida vegetal. Esse foi de avelãs. Broto das sementes dos girassóis do meu jardim. Eu estou fazendo essa postagem, sim, eu fui escrevendo o que eu coloquei nas fotos. Broto das sementes dos girassóis do meu jardim, a minha bebida, né, de avelãs. E qual eu prefiro, amêndoas ou avelãs? Porque já me perguntaram. Amêndoas. Amêndoas e coco são meus favoritos. Mas, como é difícil eu encontrar coco aqui, fresco, sem estar podre, eu sempre acabo comprando, apelando, né? Ou para o de. Como é que é o nome daquele outro que eu falei no outro dia? Avelã. Não, não avelã, é aveia. Porque o de aveia é barato, eu encontro ele sempre, assim, orgânico, muito fácil. Que mais? Eu vou pegando as coisas assim que eu posso achar que está em oferta ou que é mais barato para mim no momento. Às vezes no momento eu não tenho dinheiro para comprar alguma coisa tipo amêndoas, então eu acabo comprando aveia mesmo. O tepache, ele borbulha um pouquinho como champanhe. E eu esqueci de mostrar o tepache borbulhando na outra postagem de tepache com casca de abacaxi. Eu tentei, mas as fotos não ajudaram, como vocês viram, por causa da escuridão. Mas se olhar bem, vai ver umas bolinhas, umas bolhas. As minhas sementes brotaram na terra, das sementes de girassóis, eu jogo na terra. Elas brotam, quando elas já estão crescidas, aí eu tiro, coloco assim para elas continuarem no ar, porque aí eu coloco mais semente e eu não tenho muito espaço, porque a minha cozinha é pequena e tá muito frio aqui no inverno, eu tenho que deixar tudo só num cantinho onde tem a Haitsum, para que elas consigam brotar e germinar. Então elas brotaram na terra, eu deixei as começar a apontar as folhas, depois eu as retirei e coloquei-as no vidro. Também eu passei aquele voal, né, o tule, e emborco ela num copo, sabe esses copos de cerveja grande? Ou qualquer outro vidro e deixo coberto. Eu tenho uma caixa de germinar sementes, não sei se vende aí no Brasil. É um box, né? E ela tem umas camadas, assim, como se fossem uns andares, onde a gente distribui as sementes. Elas têm uns buraquinhos que a água sai por ali e não apodrece, não cria fungos. Eu já postei aqui no meu Facebook. No momento eu não sei onde está a foto, mas não é importante, porque eu no inverno não a monto, ela precisa de mais espaço, então eu não tenho muito espaço. E uso mais colocar assim no copo, porque como eu não faço muita germinação no inverno, né, por não ter esse espaço e ser muito frio a minha cozinha e tal, então eu faço desse jeito. Eu coloco aos poucos, vou fazendo só o que eu preciso ali na hora. Que mais? O tepache de abacaxi, ele lembra muito Neuwein. Wein em alemão é vinho, Neu é novo.
Então é vinho novo que se chama, né? Esse é o vinho quando ele ainda é no começo, antes de virar vinho totalmente. É uma delícia, gente, é muito gostoso. Eu não suporto vinho, não sei como é que as pessoas falam que gostam disso. Não suporto uísque, eu não suporto nada de álcool. Acho que a única coisa gostosinha é o licor e a champanhe. Exatamente o que eles dizem que não fazem bem para a saúde, porque o licor tem muito doce, né? Eles dizem que o que faz bem seria o vinho e tal. Eu não gosto de vinho, me sinto mal, eu tenho que colocar açúcar no vinho. Quer dizer, hoje em dia não, mas antigamente, lembro do meu marido, né? Quando eu conheci, ele trouxe todas aquelas coisas da França e tal, né? Minha irmã, ela era expert em vinho, ela cheirava o vinho e dizia isso, daquilo do vinho, e eu nunca gostei. Então, ele me traz uma champanhe francesa, que é horrível, gente. Me trouxe um vinho francês caro, coloquei açúcar no vinho. Isso há muitos anos atrás. Ele ficou me olhando assim, eu falei, o que foi? Você coloca açúcar no vinho? Eu não suporto isso. Aqui na Alemanha, os produtores de vinho vendem nas estradas esse Neuwein, que eu adoro. Não gosto de vinho, mas gosto do Neuwein. Vou mostrar para vocês como o Neuwein, ele tem a mesma coloração desse tepache de abacaxi. Então aqui tá, eu já tinha tomado um copo. Eu tinha esquecido que tinha que tirar foto. Ó, o meu paninho verde estava lavando, eu tive que pôr esse marrom aí, não combinou com minhas coisas do café da manhã. Aqui eu coloco água quente, né? E se você colocar o leite vegetal no fogo, vai estragar. Você não pode aquecer ele dessa maneira. Você tem que colocar água quente, pega o tanto que você vai tomar e coloca misturado. Eu posso fazer isso. Eu também já fiz assim. Eu coloquei uma panela com água, deixei ela esquentar. Depois eu coloquei minha taça, né, com leite já ali e fiquei controlando com o dedo, porque se você deixar aquecer muito, ele estraga. Não é que estraga, você pode tomar ele, é como se cozinhasse. O de aveia, ele parece que começa a cozinhar. É uma coisa horrível, eu não gosto. Eu quero cru, eu não quero nada cozido de verdade. Eu quero amornado. Como diz os crudívoros, amor, que vem de amor, nado, amornado, entendeu? Não cozinhar. Cozinhar é matar os nutrientes. Então vamos todo mundo só com amor, amornar. E eu escrevi aqui ao lado, o leite de aveia é fácil de fazer, mas ele rende de avelã, desculpa. Esse leite aqui é de avelã. Ele rende menos que o de caju e o de amêndoa, não sei por quê. Eu já tinha tomado um copo antes de fotografar. Ele é gostoso, mas prefiro o de amêndoas ou o de coco. Gosto do de arroz, mas precisa cozinhar o arroz. Então, esse cozinha, o arroz, eu só tomava antes de ser crudívora. Gosto do de aveia, porque é o mais barato e fácil de se fazer. O de caju é bom, o de gergelim é um pouquinho amargo, mas sabendo preparar e tomá-lo com outro leite vegetal ou adoçante, adoçando com tâmaras, fica bom. O leite gergelim tem tanto cálcio, dizem as pessoas que estudaram, né? Que o leite de gergelim tem muito cálcio. Tem gente que coloca algum tipo de adoçante natural. Eu prefiro tomá-lo misturando com algum outro leite vegetal que faço no dia ou tempero com alguma coisa que tenho à mão. Eu já fiz leite de grão de bico, sabe? Eu acho que eu gostei. Eu acho que eu gostei, sim, é verdade, eu gostei. Ele é rico em proteína. Eu não consigo comer grão de bico, não. Mesmo germinado, ele me pesa um pouco, mas eu faço algumas vezes um pouquinho assim, porque tem muita proteína, ele é rico em proteínas. Aqui eu deixei as avelãs de molho. Aqui são as minhas sementes de girassol que ficaram na terra. Depois eu arranco, eu as tiro, lavo as raízes, coloco no vidrinho e vamos ver se aparece aqui. Aqui também, ó, tá vendo que elas não estão completamente verdes? Elas têm que ficar totalmente verdinhas, só com duas folhas, tá bom? Não deixa a terceira chegar, você tem que comer antes. Estava muito escuro, não saiu uma boa foto, mas eu quis mostrar que as folhinhas não estavam ainda prontas, nem estavam verdinhas ainda. Antes elas estavam na terra, quase para que suas duas folhinhas brotassem completamente. Eu as tirei e deixei terminar o processo no ar, mas normalmente deixo na terra até o final. O que é processo no ar? O processo no ar é o seguinte: normalmente a gente deixa na água
de 8 a 12 horas ou 16 horas, depende do local. Às vezes está muito frio, você tem que deixar um pouquinho mais. Aqui eu deixo de 8 a 12 horas, funciona. Ainda funciona, porque a casa tem Heizung. Só minha cozinha que eu deixo desligada a Heizung grande, porque ela me atrapalhava, e eu ligo a elétrica só quando eu vou usar. Então ela fica mais ou menos fria. E acontece que elas precisam de lugar quente, né, para germinar rapidamente. Então você coloca na água, depois no dia seguinte você lava de novo, coloca num vidro com tule e emborca para sair todo aquele líquido para não criar fungo. Isso se chama noar, tá? Então quando eu falar noar, vocês já estão sabendo. Então eu tirei, lavei, tirei toda a terra, depois eu coloco o tule e emborco ela aqui no copo de cerveja que só serve para tomar suco verde. Aqui eu querendo mostrar as minhas bolinhas, já vou mostrar para vocês, certo? Aqui, ó, Neuwein. Esse fazendeiro, ele já deixa, assim, algumas placas avisando que ele tem Neuwein. Então, quando eu compro, assim, 1 litro, eu tento beber ele com as pessoas aqui de casa 2 dias. Porque quando vai passando o tempo, gente, eles vão virando, você deixa fechado, ele continua a fermentar e ele vira vinho. Então, se você não tomar cuidado, para quem gosta de Neuwein, como eu gosto de Neuwein, Neuwein não vinho. Então eu tenho que tomá-lo antes dele virar vinho. Olha a coloração dele, é o mesmo do tepache, até o cheiro, até como é que fala, o sabor me lembra bastante o Neuwein. Mas tem uma outra coisa, o Neuwein, ele não tem o cheiro do abacaxi. O tepache, você está tomando, você sente aquele cheirinho de abacaxi, aquele gostinho de abacaxi. Para terminar meu vídeo, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas eu acho que tem direitos autorais o vídeo da Perfect Nature. E eu disse, gosta mesmo de frio? Que tal se enfiar dentro da neve e esperar sobreviver sem roupas e nada artificial, apenas com seu corpo? Muitas pessoas dizem que gostam de frio, mas é porque elas não conhecem os extremos. Quem diz eu gosto de calor também não conhece o extremo do calor demais, o calor insuportável. Então tem que ir para o deserto sem nada tecnológico para ver se sobrevive. Não sobrevive, não é verdade? Porque você vai ficar tão cansado, você não está acostumado, seu corpo não está preparado, você vai sucumbir. Outra coisa, se você ficar aqui no frio, na neve, sem roupas apropriadas, digo, não é sua camiseta e seu jeans, são roupas de inverno preparados para te aquecer o suficiente, e botas, que dentro das botas tem um tipo de pelos para te aquecer, algum material que te aqueça os pés, que as pontas, as extremidades do nosso corpo são as primeiras que começam a congelar. Os dedos do pé, os dedos da mão, o nariz, tudo que extremo está indo para fora do corpo, assim, pequenininhos, eles são os primeiros a congelar e você vai perder seus pés, sua mão começa a endurecer, você não movimentar, não proteger bem. Então, ninguém sobrevive. Esses são os extremos e eles foram inseridos entre nós. Não era para existir, não eram para existir. Eu garanto a vocês isso, eu vi isso nos blocos e eu garanto, porque tudo que eu vi dos blocos de imagem até hoje não falhou, não mentiu, é verídico, porque isso vem de todos nós humanos, todos podemos ver, podemos acessar, eu acho que faz tudo parte da nossa memória real humana, que eles bloquearam, que eles não estão deixando muita gente perceber. Até hoje estou esperando alguém ver junto comigo para me ajudar nisso, mas as pessoas, elas se livram de uma coisa, mas não se livram de todas. Elas gostam de muitas coisas que nem elas mesmas sabem que, elas nem percebem que isso tudo aí também é manipulação, é crenças, é prisões do sistema. Elas acham coisas normais da vida, então fica muito, muito difícil. Eu não consegui até agora encontrar uma pessoa de verdade que ela se livrasse assim 100%. Não, ela não vai conseguir. E aí outros repetem para ela, não consegue, ninguém consegue. E ela fica repetindo também isso para mim. Então quando ela começa a me falar isso, eu já sei que a pessoa já está tomada e não vai adiantar eu ficar fazendo nada. Eu não quero convencer ninguém a acreditar em alguma coisa de mim. Eu quero que as pessoas que cheguem a mim, elas tenham já
essa necessidade de ouvir essas coisas, porque elas já estão procurando isso. Eu não convenço ninguém, eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu passo a informação e desejo que as pessoas as conheçam. Se não gostam, se não querem, joguem fora. Não precisam assumir para elas. Aliás, eu sempre digo, não acredite em nada, apenas conheça tudo, não somente do que eu falo, mas do que outras pessoas também falam. Esse vídeo é bem interessante, eles vão mostrando... Ops, o trem vai chegando assim, quando ele chega perto das pessoas, olha, é isso. Eu quero ver uma pessoa viver aqui andando 15 centímetros de neve, quando tem aquelas lavínias, avalanches, essas coisas todas. Não ficar numa cidade protegidinha, vestindo roupinhas para se exibir, com roupas chiques de frio. Que chique, né? Chique de manipulação. Mas elas estão manipuladas. Elas querem vir para o frio exatamente por causa disso. Primeiro, se elas estão se sentindo mal com muito sol ou com muito frio, elas já estão manipuladas, porque elas estão falando, eu quero, tá sentindo muito sol, eu quero muito frio. Ai, que tô sentindo muito frio, eu quero muito sol. Se as pessoas não perceberem, eu não quero nenhum dos dois, nem muito frio, nem muito sol, elas estão manipuladas, elas têm que perceber. Se o corpo delas está sofrendo, além deles nos deixarem em lugares com muito frio e muito sol, eles manipulam o nosso corpo para não suportar essas coisas muito bem, não é? Manipulam o ar, manipulam tudo. E as pessoas não percebem também que esses extremos, muito frio, muito calor, tal, é tudo manipulação e não deveria existir. Elas acham que faz parte da natureza, que é assim que é e é bonito. Esse bonito, gente, esse bonito faz parte da manipulação do sistema. Será que as pessoas ainda não aprenderam que o sistema, ele usa a beleza para atrair? Ele usa o conforto, os prazeres para atração, para atrair as pessoas? Então, eu falo isso há tantos anos, mas parece que, por mais que eu fale, entra de um lado e do outro. Ninguém absorve de verdade essas coisas para um benefício próprio delas. Às vezes elas vão ouvir de outras pessoas, daí algum adiante, um personagem do sistema, e aí elas vão acreditar. Eu já tive pessoas que estavam comigo desde que comecei, eu falando as coisas para ela direto, ela não ouvia, não pegava. Passaram-se uns anos, ela chegou para mim falando a mesma coisa de uma outra pessoa. Eu falei, puxa vida, se você olhar os nossos papos, eu já te falava isso desde o início. Agora outros falam a mesma coisa e ela conseguiu absorver isso de outra pessoa e veio falar para mim. Aí eu falei, puxa, ela falou, ai, desculpa, Yetis, eu acho que eu nunca prestei atenção direito. Por isso que eu falo, quando vocês olharem meus vídeos, escuta mais de uma vez, duas vezes, três vezes, porque muitas coisas as pessoas não pegam. Daí escuta de novo o vídeo e fala, puxa, entendi bem diferente. Esse vídeo meu hoje não é para qualquer pessoa. Com certeza muitos não vão gostar dele. Eu acho que esse é voltado mais para quem está interessado em uma boa alimentação e aquelas pessoas que já estão acordadas e já estão percebendo muitas coisas do sistema que são nocivas e foi colocado como boas, como naturais. Então, eu sei que muitas pessoas não vão nem assistir completo esse vídeo e eu talvez nem começar, porque ele não vai ser agradável ao ouvido delas. Mas com certeza eu sei que tem muitos seguidores que até já me escreveram perguntando sobre alimentação, e por isso que às vezes eu coloco algumas postagens sobre isso, para incentivar todos vocês a cuidarem mais de vocês com amor. Dia 18 de janeiro de 2017 eu fiz essa postagem. Acha a neve linda? Acho que você não sofreu as consequências dela e nem percebeu que ela é apenas uma cilada usando a beleza como atração. A neve e muito frio faz parte de um dos extremos do sistema na parte climática. Os extremos são algo que não permite ao humano sobreviver e nem viver sem tecnologia ou roupas adequadas, etc. Muito calor e muito frio. Os animais, né, nesse extremo, os animais têm adaptação. Alguns deles, não são todos, né? E humanos não têm nenhuma. Tem animais que não têm nenhuma adaptação ao frio. Se você jogá-los lá, eles vão sucumbir imediatamente. Existe muito mais consequências causadas pelo frio, neve, gelo, etc., que estão no vídeo, que não estão no vídeo. Pense bem antes de aceitar tudo que existe nesse mundo. Se nossas mentes aceitam, então continuaremos vivenciando as mesmas coisas. Se você aceitar tudo desse mundo como natural, que é assim, que é bom, que não sei o quê, as coisas não mudam, gente.
porque tudo começa na nossa mente e termina com a nossa mente. Se não aceitarmos o sistema e a força que gera todo esse jogo, muda. Acredite, muda mesmo. More no frio, fique sem roupa. Veja como o frio é de verdade. E depois você vai saber que todo o extremo, tanto muito calor quanto muito frio, é negativo para a vida humana e de alguns animais. É muito ruim também para as plantas, né? E se vocês perceberem que os humanos não foram feitos para viver no frio, que alguns animais têm adaptação. Eles têm como ficar aquecendo o corpo deles e sobreviverem na neve, no frio e tal. Os seres humanos não têm isso. Então, sem as nossas roupas especiais, a casa aquecida, nós morremos, não é verdade? Então, foi tudo um jeitinho de nos colocar aqui para fazer o joguinho do sistema, trazendo outras dificuldades, outros problemas, outras doenças e assim vai. Vocês vão ver essa foto aqui. Olha, o carro está totalmente tomado pela neve. E eu escrevi Lete, em Áustria. Que tal 9 horas cavando seu carro da neve? Gosta do frio? Existem coisas que não estão no cartão postal que lhe enviam. Sabe que as pessoas enviam umas às outras? Com neve, gelo. E depois que a neve vai embora, vem a feiura total. Lama, areia e toda a sujeira pelas ruas. Fora problemas de energia e doenças que aparecem nessa época. No Brasil, você pode até dormir na rua se perder o emprego. Aqui você dorme e nunca mais acorda. Vira estátua de gelo, ou boneco de neve. Nenhum extremo é bom, nem frio demais e nem calor demais. É isso que as pessoas devem apreciar, porque o corpo dela não luta para se aquecer e nem para se resfriar. Trabalha em harmonia. Quando você está no frio demais, você já começa a sentir frio, você começa a tremer. Sabe o que é isso? É seu corpo tentando aquecer-se. É, esse negócio de você sentir frio, é o corpo tentando movimentar-se para ele ficar aquecido. E quando você está no calor demais, você transpira demais, é o corpo tentando refrescar-se. Então, ele está exigindo muito do nosso corpo, tanto frio demais quanto calor demais. Então, vocês agora percebem a manipulação que eles nos colocaram, a cilada. Pela manhã, aqui no frio, para ir para o trabalho é um inferno para tirar gelo ou neve dos vidros do carro. O gelo você tem que raspar tudo do vidro que você não consegue dirigir. Esperar que o carro esquente, trocar pneus de verão para pneus de inverno, gasta-se mais tanto no físico quanto no bolso. Fora todos os outros problemas que tem na cidade, gente. Os bondinhos tendo problemas com eletricidade, é um caos. Eu não suporto frio e também não gosto de ficar no calor demais. Já morei lá no Egito. Quando eu fui para o lado do deserto, não aprecio, não acho lindo. Eu acho que devia existir somente a natureza verde, com uma temperatura amena, onde possibilitasse a vida para todos. E até os animais que agora foram adaptados para morar no frio, as próximas gerações eles vão nascer já normalizados como eles eram. Eles não vão se transformar, eles vão voltar para o estado natural que eles eram antes. Todos nós éramos assim antes de sermos corrompidos, como somos até hoje pelo sistema, e ele vai continuar essas corrupções até infinitamente, até destruir tudo, esse sádico. Bom, dessa vez eu paro por aqui. Pensem bem nessas imagens, fiquem aí repetindo se vocês gostam mesmo de frio. Vocês não estão suportando o calor, então vocês falem. Eu não gosto de calor. E também eu gostaria de ter uma temperatura amena, que eu pudesse respirar, andar à vontade, sem sentir peso, sem sentir nada de errado, certo? Não, vocês não sabem o que é vestir roupas de frio. Você parece que tá virou um robô, toda dura, cheia de roupa, não consegue movimentar os braços direito. Eu não gosto disso, eu gosto de me sentir livre para andar. Roupa deve ser o mínimo decente, né? O mínimo, assim, um pedacinho de pano para aqui, ou um pedaço, não, roupa decente, cobrindo, porque a gente vive num sistema agora que corrompeu a mente das pessoas, não dá para viver todo mundo nus, então decentes, suficientes, né? E pronto, mas que dê liberdade para você andar, se movimentar, respirar, tudo isso aí. Obrigada pela atenção, até o próximo. Jetzt die Wahrheit.